Muito bem. Nossa base, a gente vai usar o CID como base, né? Um CID aqui. E hoje a gente vai analisar do 10 ao 19. Tá? De 10 ao 19. Então a gente vai pegar essa base aqui, ó, do 10, tá, 10 ao 19. Aqui. Todos eles são relacionados com transtornos mentais referentes ao uso de substâncias psicoativas, tá? Mas isso aí vocês já sabem, já, né, viram. E cada um tem uma especificidade. Então vamos abrir meu PowerPoint aqui. Vamos lá então. Então hoje é CID-10, F10 ao 19. Ontem eu tinha pedido para vocês fazerem uma tarefinha, né? Quem é que fez a tarefinha? Vocês tinham que pegar e fazer uma explanação sobre a esquizofrenia. Não fez o quadrinho? Fez. Fez. Então o que eu vou pedir para vocês? Quem fez, já manda no WhatsApp a foto do caderno. Beleza? Já deixa enviado lá, aí no final da aula eu dou aquela olhada. Vocês fizeram no caderno, né? Ou fizeram em arquivo? Ah, Larissa, certo, certo também não precisa estar certinho, né? Ninguém é Maurício de Souza, né? Mas a ideia era tentar simular uma espécie de alucinação ou delírio no quadrinho. Que aí ele fez um bloco de nota, pode mandar o arquivo, tá? Que eu abro aqui. Você fez um bloco de nota. Ou printa a tela, o que você preferir, tá? Manda o arquivo ou printa a tela. Então vocês já podem ir mandando no WhatsApp. Eu vou vendo. Ok. Tudo bem. Então, baseado no que a gente viu na aula ontem, vocês responderam algumas coisas. Podem mandar no grupo, tá? Da Kelly eu tô vendo aqui, já mandou. Tá bom, Delírio. Se você não fez, você entrega na próxima. Fica tranquilo. Não se, como diz o outro, não se aveste, não tenha pressa. Próxima aula você entrega. Manda pelo grupo. Quem tiver no grupo, manda pelo grupo. Porque senão fica muita coisa para eu abrir. Ah, tô vendo o quadrinho aqui, ó. Quem me mandou um quadrinho que tá tudo em lápis? O negócio de ver usa óculos aí. Ok, ok. Muito bem. Beleza, Larissa. Ok. A galera que tem, manda no grupo, por favor. Enquanto isso, eu vou tocando a aula. E aí vocês vão mandando. Certo? Bora lá. Então, se de 10, F10 ao 19, vai tratar de transtornos mentais devido ao uso de SPAS, substâncias psicoativas. Certo?
É disso que vai tratar. Primeira coisa, entender os mecanismos, tá? Todo transtorno mental causado por uso de substância psicoativa, ele está relacionado fortemente com dependência química ou adicção, tá? A palavra adicção significa vício. Adicção. Tá? Professor, você não vai compartilhar a sua tela? Vou. Obrigado pela lembrança. Eu esqueci, achei que estava compartilhado. Vamos lá. Compartilhando a tela, vê se todo mundo vê aí. Então, se de 10 do F10 ao 19, transtornos mentais devido ao uso de substâncias psicoativas, dependência química ou adicção são os maiores motivos, tá? Em casos agudos, uso primário, tá? Uso não adicto. Vamos supor que um belo dia, o que aconteceu com você? Você foi lá e foi numa festa e te deram alguma coisinha lá no meio da bebida e você, pá, bebeu. E aí você ali entrou num estado psicótico, tá? Então isso seria em caso agudo, uso primário. Mas geralmente esses transtornos eles advêm de uso crônico, vício, adicção, tá bom? Então geralmente, tá? E vamos pegar alguns exemplos para vocês verem. Eu gosto de trabalhar com vídeo do YouTube para vocês entenderem a diferença. Já que o pessoal joga um monte de coisa no YouTube, a gente aproveita. Então lá no YouTube, tinha um garoto uma vez que foi numa festa, aí ele ficou falando um monte de coisa. Deixa eu tentar lembrar o nome dele. O YouTube tá meio enroscado aqui. Esse garoto fez um uso agudo, né? Fez um uso primário e ficou daquele jeito, tá? Deixa eu tentar só lembrar o nome dele. Acho que era Felipe Smith que eles chamavam o garoto. Tem gente que já viu esse vídeo. Não é o nome do garoto, mas ele ficou conhecido assim porque como ele estava meio aéreo, quer ver? Como ele estava aqui, ó. Então eu não vou soltar obviamente o vídeo, mas eu vou deixar para vocês verem. Deixa eu pegar o link. Dar pausa aqui. Vou jogar o link para vocês verem. Então tá no chat. Deixa eu colocar do que se trata, né? Indivíduo apresentando transtorno devido ao uso de substância psicoativa, primário, agudo, tá? Então tá aqui o link para vocês. Tá? Então vocês vão acompanhar esse caso aqui, desse garoto que fez uso de substância psicoativa aguda. Olha o jeito que ele fica. Vocês conseguem abrir já? Dá um retorno aí para mim quem consegue já abrir. Para ver. Larissa falou que consegue. Mais alguém consegue abrir? Ele abriu. Então assiste ele, 3 minutinhos. Quem consegue abrir, assiste ele. Vou dar 3 minutinhos para vocês verem. Enquanto isso eu vou vendo aqui as atividades que me mandaram. Rafael falou que está abrindo. Ok, as respostas foram dadas. Beleza. No momento não pode abrir, sem problema, depois você abre. Enquanto isso eu vou fazer uma narração mais ou menos do vídeo, tá? Mesmo para quem não pode, dá para entender o contexto. O indivíduo foi numa festa e usou algum entorpecente, alguma substância psicoativa, não se tem o conhecimento do que ele fez uso, pode ter sido sintético ou não, tá? E entrou numa fase aguda de crise
mental, na qual ele está com o pensamento bem fragmentado, desconexo, e a fala dele está bem acelerada. O logorreico fala uma coisa atrás da outra. Quando fala logorreia, é uma coisa legal para vocês anotarem, significa que o indivíduo está falando muito rápido. Tá? Logorreia. E o pessoal fazer pergunta para ele não consegue responder direito. Muito provavelmente ele está com alucinações auditivas, porque coisas que, como se passassem no ouvido dele, não, você vê que não é uma parte assim tão delirante. É delirante também, mas não tanto, assim, é mais agudo na parte auditiva. Coisas que vêm no ouvido dele, como se ele estivesse escutando, ele já passa, tá? Então vocês vão conseguir dar uma olhada legal nesse vídeo e entender o que seria um transtorno mental agudo ali no uso primário de droga, tá? Então, os transtornos mentais devido ao uso de substância psicoativa podem ser através da dependência química ou adicção, ou em caso agudo, no uso primário, o indivíduo usou uma vez e teve ali um transtorno, tá? Quando a gente pega o F10 ele começa com o uso de álcool, certo? O álcool, ele vai trabalhar uma substância na sua neurotransmissão chamada GABA, né, que eu já falei sobre isso, que atua no sistema nervoso central de forma neurodepressora, tá? O gama-ácido aminobutírico, que é o GABA, ele vai cada vez mais criando ali mecanismos de neurodepressão no seu organismo e vai fazendo com que você tenha uma lentificação. Embora cause um relaxamento muscular, uma sensação, às vezes até de barato, tô bem, tô leve, isso vai fazendo com que você fique cada vez mais dependente. Então, o álcool, ele causa dependência química, tá? E física. Ele causa as três dependências. Se sai uma pergunta para você, quais são os tipos de dependências por uso de droga que uma pessoa pode ter? Química, psíquica e física, certo? Então, o álcool pode causar essas três dependências aqui. Com o tempo de tanto relaxamento muscular, o que vai acontecendo com a sua parte neuronal? Seus nervos eles começam a desenvolver atrofias, tá? E alguns nervos começam a desenvolver diminuição de função e até mesmo diminuição de trabalho muscular, tá? Então eles não têm uma extensão elétrica muscular adequada. E aí o indivíduo precisa tomar medicamentos que vão reconstituir essa função neuronal. Tem casos do uso progressivo de álcool que a pessoa vai piorando cada vez mais. Outra coisa que vai complicando também é o seu fígado e os seus rins. O álcool ele vai entrando em níveis tóxicos no organismo e o seu fígado começa a tentar trabalhar aceleradamente para, né, absorver e tirar a toxicidade do seu organismo antes que você morra ou entre em óbito. Isso sobrecarrega os hepatócitos e vai causando lesões no seu fígado todo. Essa fase mais de absorção química, ela vai te tornando dependente, porque o organismo vai se acostumando com a presença do álcool, tá? E se você corta de vez, quando o indivíduo é adicto mesmo, assim, usa muito durante o dia, se você corta de vez, você pode colocar o indivíduo em coma. E em coma, não entrando em aparelhos, o indivíduo pode vir a óbito, tá? É uma das poucas drogas que, se você vai direto ali para abstinência em casos mais problemáticos de uso, o indivíduo ele pode entrar em coma, ter ali queda de respiração e falecer, tá bom? Alguma dúvida sobre o álcool? Quem viu o vídeo aí? Quem conseguiu ver o vídeo? Professor, eu tenho uma dúvida. Pode perguntar. Durante muito tempo de consumo de álcool, a pessoa pode desenvolver tipo uma convulsão, algo parecido? Quando a pessoa consome muito? Ou quando ela consome muito e Isso, para? por muito tempo. Pode, Quando ela, pode. assim,
consome por muito tempo, ou às vezes para e depois continua? Se o indivíduo é adicto, teve dependência, ele pode desenvolver também alguns problemas neurológicos, como se fosse convulsão. Entendi. Pode desenvolver mesmo como se fosse mesmo uma doença epilética pelo uso contínuo de álcool. É uma possibilidade, sim. O pessoal que viu, imagina, o pessoal que viu o vídeo está comentando, o cara não falava nada do que tinha sentido, falando vários nomes, não sabia nem a idade dele, o cara não consegue falar nada com nada. Exatamente, isso é um transtorno mental devido ao uso de uma substância de forma primária, um uso agudo. Imagina você usar uma vez só uma substância e ficar assim. Por isso que sempre tome muito cuidado. Vai para uma festa, vai para uma balada, vai para sei lá onde que você for, que agora ninguém está indo para lugar nenhum, né? Tá todo mundo em isolamento, tá difícil, mas em todo caso, muito cuidado com o que dão para você, com o que compram e dão para você tomar. Tá? Não dá nem para determinar o que ele usou, para vocês terem uma ideia. Certo? Não dá nem para determinar o que ele usou. Ia ter que fazer um exame de análise de presença de substância no sangue e determinar o que tem ali para chegar no parâmetro do que esse garoto usou aí. Certo? Depois tem alguns vídeos dele que vocês podem acompanhar mais adiante. Aí ele era menor, acho que não sei se era menor, se tinha 18, não sei. Vocês podem acompanhar e ele explicando o que aconteceu naquele dia e tal. Enfim, tá bom? Esse é um uso mais assim considerado não crônico, foi um uso de primeira e causou isso. Há muitos casos de pessoas que usam psicodélicos ou mesmo substâncias neuroestimulantes como cocaína e tal, e entram num surto psicótico desse, e tem pessoas que vão até a óbito por usar uma vez, tem pessoas que entram em coma depois ficam com sequelas irreversíveis. É perigoso, gente. Não existem níveis seguros para o uso de drogas, tá? Cada organismo é um organismo. Você tem a norma, que seria as pessoas que não teriam problemas mais graves, mas você tem alguma parcela ou outra que pode ter problema grave por um único uso e vai saber, se você que nunca usou, se você está nessa. Se você não sabe, então é bom não arriscar. Tá? Pode falar. Ixi, professor, toda vez que ele usar, ele vai fazer isso? Ou esse tipo de droga que ele usou? Olha, esse garoto aí, talvez se ele usar de novo a mesma coisa, talvez ele tenha o mesmo efeito. Tá? Muito provável. Ou ele usou uma superdose. Não está muito determinado isso. Mas, enfim. Ele, no caso, ele tem uma sensibilidade maior. O organismo dele é meio intolerante. Então, ele acabou ficando desse jeito aí que vocês viram. Hein? Mas acontece com muita gente, tá? Não é tão raro assim. Muito bem. Nesse caso desse garoto, obviamente, ele não desenvolveu uma dependência química. Não é o caso. Usou uma vez, não vai desenvolver dependência química. Dependência psíquica você só desenvolve quando? Você desenvolve quando você tem uma boa inauguração. Lembra daquelas primeiras aulas que eu falava da inauguração? Você está num meio social onde você está com uma galera que você gosta, confia e fala, eu vou usar. Usou, se sentiu bem, foi bacana, né? Aí fica todo aquele conjunto de memória e de experiência boa que você tem, a probabilidade de você voltar a ter aquela sensação de prazer de novo é enorme. Então você acaba fazendo aquele uso e uma outra, uma terceira, uma quarta, uma quinta vez, sempre com boas experiências, isso faz você desenvolver dependência psíquica, tá? E o que é dependência física? Dependência física é quando o teu físico depende da substância para você se levantar do lugar, para você ter uma ideia. Para você andar, sair por aí e tal, fazer alguma coisa, você tem que usar a droga. O álcool causa os 3 tipos de dependência ao mesmo tempo. Tá? Quando vai ficando crônico. Então, indivíduos que são alcoólatras, né, adictos aí, eles têm a dependência química, porque não pode ficar sem o álcool no sangue, senão já começa os sintomas ali de fissura e abstinência, começa a ter tremedeira, começa a ter náusea, vômito, dores espalhadas por todo o corpo começa a enrijecer. Tem a dependência psíquica, porque você tem o bem-estar adquirido pelo álcool, e muitas vezes tem a relação álcool-boteco, álcool-festa,
álcool meio social, entenderam? E tem a dependência física, porque o corpo fica todo dolorido e o cara só anda, só funciona sem tomar o álcool. Ficou claro quando se fala de álcool? As 3 dependências aí? Certo? Quando a gente olha no CID, o que a gente vê no CID? Vamos pegar o CID de novo aqui. O próximo aqui, ó. Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de opiáceos. Tá? Então, vamos analisar o 11. F11. Opiáceos. Opiáceos, vale a pena dizer que você tem o legal e o ilegal. Mas todos, tanto legal como ilegal, são controlados. Tá? Então vamos lá. Opiáceos conhecidos aí como ilegais e nem controlados, nem não permitido, tá? Que seria o ilícito. Heroína. Heroína tem lá sua forma injetável ou não, tá? Os opiáceos ou opioides, você pode usar de qualquer forma o nome, opiáceo ou opioide. Colocou lácio, mas é ácido, mano. Ou opioide. Eles vão causar o quê? Neurodepressão também, tá? São analgésicos, analgesia. Então ele dá um barato no indivíduo de uma forma bem assim acentuada. O indivíduo fica se sentindo flutuando mesmo, tá? Ele vai trabalhar numa captação de glutamato, GABA. Como é neurodepressor, vai trabalhar mais com esses neurodepressores aí que vocês têm, de uma forma a deixar o indivíduo mais leve, tá? Quem usa heroína diz que sente uma sensação na região baixa abdominal como se fosse um orgasmo. Sei lá, eu nunca usei. Mas causa dependência química também, psíquica e física. Tá? Causa as 3 dependências também. O uso da heroína. Beleza? Alguma dúvida? Espero que alguém está mostrando as fotos aqui. Beleza. Mandando atividade. Ok. Alguma dúvida? Por enquanto? Outra coisa, galera. Aí tem o lícito controlado, tá? Morfina. Quando eu falo opiáceo, por exemplo, vocês sabem de onde vem a ópio? Eu vou mostrar para vocês. É bom que a gente tem o Google aqui, a gente pode mostrar. Você vai pegar aqui, por exemplo, de onde eles tiram o ópio. A papoula é uma flor, tá? Papoula, ópio. É uma flor da onde se extrai o ópio. Só que ela só cresce em lugares mais frios, tá? Topo de montanha, lugar alto, assim, com clima. Então, dessa florzinha bacana aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é produzida no Afeganistão. Tá? Então, dessa florzinha bacana aqui, eles tiram o ópio. Certo? Durante muitos anos, os ingleses controlavam os chineses por extração e venda de ópio. Eles acabavam viciando os trabalhadores dos campos para manter o trabalho pago com a própria mercadoria. É complicado, né? Por isso que eu falo, a droga está presente na raça humana para controle ou para recreação desde sempre. Quando se fala de morfina, então, a morfina ele é o quê? Um analgésico, quase um anestésico, tá? Tramadol. Já ouviram falar? Outro opioide, Propofol. Já ouviram falar também? Esses são o quê? Controlados analgésicos potentes que são legalizados, só que são controlados, regulamentados, tá? Para uso o quê? Para uso médico.
A heroína, não. A heroína não é permitida. Ela é traficada. Deu uma queda ultimamente no uso de heroína. Era muito comum entre os anos 80 e 90. Só que a heroína, para quem trafica, vamos dizer assim, ela não é algo tão lucrativo. Por quê? Porque o indivíduo ele vai lá com a injeção dele, injeta e ele pode morrer. Mas, Rafael, por que você está falando assim? Porque quando você fala de uso de drogas, você tem que falar também da parte política, que é o tráfico. Você tem que falar da parte legal da coisa, tá? As drogas que vocês veem que ficaram no mercado, elas são drogas que dão lucro para quem trafica. Esse é um fato. Isso aí não sou eu que estou falando, tá? A gente até falou disso no política, na parte de política sobre drogas. Enfim, fora que qualquer opioide hoje é caro, eles têm preços elevados, tá bom? Muito bem. Então, entendido o que é o F11 aí? Os transtornos mentais aí devido ao uso de opioides. Ah, mas e se o cara usa muita morfina? Meu, ele fica dependente, químico, físico e psíquico. Dá barato usar morfina? Dá, o indivíduo sai de si, é como se ele tivesse o corpo leve, igual uma pluma. Tá? Quem que acaba usando morfina? Quem é acidentado, multitraumatizado, politrauma, sabe, caiu de moto, se arrebentou todo. Na ortopedia é comum usar morfina. Tramadol também, quem tem aneurisma, quem tem dores musculares fortes, quem tem dor neuronal, né? Eu mesmo, por causa do pescoço, tive que usar tramadol durante um tempinho. Só que é uso curto. O médico sabe que se ele te prescrever por uso prolongado, fica difícil tirar de você depois, tá? Propofol é usado como pré-anestésico, pra vocês terem uma ideia. Quando vocês vão fazer endoscopia, eles usam Propofol antes, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. Ficou claro, gente, até aqui? Vamos lá, então. Já analisamos o álcool e analisamos também os opioides. O 12, ó. Devido a canabinoide. O que é o canabinoide? O canabinoide é a da cannabis. Ó, cannabis. Cannabis, como vocês sabem, é a maconha. Certo? E aí, ó, quantos exemplos você tem aqui, né? Não preciso nem abrir uma ou outra. A folha, bem característica, e a extração do canabidiol, tá? Então, próximo, que é o F12. F12. Canabinoide. Certo? É também uma regulação que fica entre a neurodepressão, tá? Não é tão neurodepressor assim, mas é relaxante. Pode causar analgesia também, tá? E o neurotransmissor que é captado é uma variação junto com GABA e serotonina, principalmente aqui, ó, serotonina, que causa uma sensação de alegria, né? O indivíduo traga, geralmente usa de forma fumígena, né? Como cigarro enrolado. E isso causa uma sensação de alegria no indivíduo. O indivíduo ri à toa, né? Inibe a captação da leptina. A leptina é uma substância produzida pela epífise. E isso causa muita fome no indivíduo, tá? Muita fome mesmo. Deixa eu ver se chegou mais alguma mensagem aqui do grupo de vocês. Não, tranquilo, ok. E causa também. O pessoal pode cansar de falar que não, mas ciência diz outra coisa. Causa dependência química, psíquica, principalmente psíquica nesse caso, e depois de um tempo até física. Quando que causa dependência física? Quando você faz tanto uso que só consegue ver alegria ou se levantar ou fazer suas coisas se faz o uso, tá?
Outra coisa, quando o indivíduo tem uma relação dor e uso de cannabis. Quando ele usa cannabis e a dor cessa, obviamente ele desenvolveu, além de uma dependência química, uma dependência mecânica e física. Tá bom? Ficou claro isso, gente? Então, o cannabis está aí. Tá? Qual a mais fácil de encontrar dessas que eu falei? O álcool. O álcool até agora é mais fácil das lícitas. Lembrando, o álcool é legalizado, controlado e legalizado. E dessas últimas aqui, entre o ópio e o canabióide, a maconha é mais fácil de se encontrar, ela é mais fácil de plantar, ela cresce em qualquer lugar que é tropical. Tá? Tanto que o berço do uso de maconha no mundo é a Jamaica. Tá bom? Lá eles fazem até uma mística em torno da maconha, né? Usam como se fosse um deus lá, o Jah. Tem todo um esquema aí, de uma relação de felicidade e bem-estar com o uso. Certo? A maconha pode ser mesclada com algumas outras drogas. E é fato que o uso dela de forma adicta vai causando também transtornos mentais no indivíduo. Principalmente, você pode falar o que quiser aí, a galera, você ouve falar que é pró-maconha, pró-uso, principalmente perda de memória, tá? Tem vários estudos a respeito disso. Enfim, se for colocar ela em pé de igualdade com o tabaco, que é legalizado, qual causa mais mal? Ah, meu, você não tem a dúvida que o tabaco é pior. Isso aí é óbvio. Ah, eu não sabia, eu achava que era maconha. Não, o tabaco é pior do que a maconha, é muito pior no uso prolongado, ele é cancerígeno, tem muita substância que não é natural. Mas eu não vou dizer, não dá para passar um pano para cannabis também, não tem como. Cannabis ela é prejudicial sim, e ela vai causando dependência de várias formas, e isso vai complicando a vida do indivíduo também. Isso vai tornando o indivíduo cada vez menos assim, como é que eu posso dizer? Cada vez mais afastado do meio social. Aí alguns indivíduos vão defender a hipótese de por causa que isso acontece por causa dos preconceitos do uso. Não, não é o preconceito do uso, é o comportamento do indivíduo que se modifica e o indivíduo fica lentificado, não tem a mesma perspicácia, não consegue ter a mesma atuação. O tempo de resposta vai mudando. Como é que você vai colocar um indivíduo assim para fazer um trabalho, sei lá, vai dirigir todo dia usando cannabis? É o mesmo efeito praticamente do álcool, no sentido de deixar o sistema mais neurodeprimido, porque tem captação de glutamato. Acaba. E aí você vai fazer o quê? É um fato, deixa o indivíduo lentificado também. O tempo de resposta diminui, tá? Certo? A USP lançou o medicamento com canabidiol recentemente. Perfeito, eles usam o canabidiol extraído para produzir analgesia. Usa muito, inclusive, nos Estados Unidos para quem está fazendo tratamento de câncer. Tá? Pode falar, Rafael. O grande problema, gente, vocês vão ver, o uso de todas essas drogas, o problema não é a substância em si. O problema é quando você tem o uso problemático. O uso que a gente chama de compulsório. Tá? Qual a relação dos usuários de maconha e depressão? A relação é a seguinte, como ele é um captador de serotonina, o seu organismo se acostuma a, a fazer o uso para poder captar serotonina. A serotonina, tecnicamente, é o que te deixa feliz. A sertralina, que é um medicamento controlado e é um antidepressivo, ela faz essa recaptação de serotonina, tá? A maconha produz um efeito muito parecido. E quanto mais você vai querendo ter essa sensação de alegria, mais você vai tendo que usar e menos o seu organismo produz de forma natural. Então o indivíduo ele vai ficar deprimido sem o uso. Essa é a relação. Inclusive, muitas drogas elas fazem esse efeito, né? A gente chama de efeito de substituição, né? Ou efeito substitutivo, que é quando substitui o uso, o processo natural de produção de uma substância por um processo artificial.
E aí, sem a substância sendo produzida de forma artificial, você acaba desenvolvendo patologias devido à ausência dela. Tá bom? Ficou claro aí, Rafael? Tranquilo? Inclusive, na Califórnia, por exemplo, que é livre ali o uso da cannabis, eles têm prescrições do uso como antidepressivo. Tá? Na Holanda é muito comum. Na Holanda eles fazem quase tudo. Lá é uma droga regularizada, regulamentada. Quem é usuário, inclusive, tem até carteirinha de adicto, né? Eles têm uma coisa bem controlada lá. Só que muita gente vem e me pergunta, e se liberasse, Rafael, qual a sua opinião? Rafael, a pessoa, opinando de forma pessoal aqui, eu não teria nada contra, sabe, regulamentar o uso. Tá? Nada contra. O problema é que no Brasil, o que acontece? Tudo é taxado de produto duas vezes, né? Como, por exemplo, o mesmo carro que você compra aqui a um determinado preço, você compra lá fora muito mais barato, porque o Estado não tem tantas taxas sobre o produto lá. Aqui no Brasil, a gente tem taxa sobre produto para tudo. O que aconteceu com o mercado do tabaco? E o mercado da bebida alcoólica também. Ambos os mercados, eles têm taxação dupla, né? Então, a taxa de produção, a taxa de revenda e por aí vai. E aí você vai no Paraguai, né? Todo mundo sabe disso, não é escondido de ninguém. Você compra os produtos lá ilegais, que saem num preço muito abaixo. Sempre que há esse super controle por parte do Estado, no sentido financeiro, as pessoas se organizam para fazer submercado. E submercado gera nem sempre o produto de qualidade. E aí os problemas começam a aparecer. Então, a maconha, por exemplo, se fosse de uma certa forma regulamentada e vendida no mercado, ela ia ter todas essas taxações e ia vir num preço muito caro para o usuário final. Obviamente, ia ter tráfico do mesmo jeito. Qual é a diferença, então? Sabe? Então, fica aquela coisa meio no ar, né? É complicado. Como dizem, né? O nosso país é para profissional. Não é fácil, não. Mas, enfim, nenhuma desses projetos de legalização da cannabis tem passado aí a nível de Congresso de uma forma séria. Ainda mais no atual governo, que não dá tanto assim, importância para esse tipo de assunto. Mas, enfim, para ficar bem claro. Vamos para entendido o F12. Agora vamos trabalhar a sequência, né? Vou pegar aqui pelo nosso CID. Aí vem, tá vendo? F13, ó. Devido ao uso de sedativos e hipnóticos. Geralmente, onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso, então, F13, sedativos e hipnóticos. Você vai achar isso fácil, de graça? Não, são medicamentos o quê? Controlados, tá? Que são captadores fortíssimos de GABA, glutamato, ou seja, são neurodepressores hipnóticos que podem, olha o risco, levar ao coma, tá? Esse é o maior risco. Tem gente que é viciada nisso? Tem, muita gente. Não dorme sem usar o hipnótico. Não dorme sem usar o sedativo, tá? Quando a gente entra no link lá e abre ele, deixa eu ver se está aberto aqui. Ó, dá uma olhada quantos derivados, ó. Mental e comportamental devido ao uso, comportamental devido ao uso sedativo hipnótico, intoxicação aguda, quando o indivíduo usou ali por uma vez só. Geralmente isso aqui é tentativa de suicídio, acontece uma relação forte com isso. Quem é que usa de forma aguda? De duas, uma. Ou você tá com muita dor e perdeu a mão, ou o indivíduo está com uma ansiedade muito alta e já sabendo o que vai acontecer, né? Já calculando o que vai acontecer, ele usa. Isso já é considerado ali um risco de suicídio. A gente já está trabalhando numa margem ali, num teto de urgência psiquiátrica.
Aqui, ó, uso nocivo para a saúde, aí é aquela dose mal calculada, tá? Síndrome de dependência, que é o indivíduo que usa todo dia, ele não consegue ficar sem, que aí ele já desenvolveu a dependência química, psíquica ou física, ou as três, tá? Aqui o outro, ó, estado de abstinência, o indivíduo parou de usar e entrou com transtorno mental. Tem também isso, galera, voltando aí para vocês. Gente, pensem, existem vários tipos de substância que não pode cortar de uma vez. O que a gente tem que tomar cuidado com o nosso julgamento livre? Não é o nosso achado. Por exemplo, vejo algumas pessoas ali que estão em uso de droga ali constantes e eu falo, vagabundo, por que não vai trabalhar? Já até falei isso para vocês. Como é que você pega um indivíduo que, se cortar a substância dele, ele vai pôr o cara no mercado de trabalho como? Conta para mim. Sabe? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Tem tipos de drogas, a maioria delas neurodepressoras, que não pode cortar de vez. Se cortar de vez, o organismo não está preparado. Tem que fazer o desmame, colocar o indivíduo numa observação clínica. Isso demanda o quê? Internar o indivíduo mesmo para fazer o desmame progressivo e até muitas vezes substitutivo. Tirar uma droga ilegal e entrar com uma droga legalizada e depois ir cortando. Tá? Indivíduos que usam álcool de longa data, usam álcool há muitos anos, quando vai entrar com tratamento em clínicas, entram com diazepam. Doses altas no começo e depois vão tirando. Tá? Eu não vou ficar comentando tantas coisas assim específicas, né? Mas é bem assim que funciona o tratamento. Não é cortou, bota o cara na abstinência e vê o que acontece. Não dá. Não é assim que funciona. Tá? Muito bem. Então, olha só quantos tem aqui. Tá? Alguns entram em psicose. Alguns têm amnésia. Esquece o nome, esquece quem é, esquece onde está, não faz ideia. Certo? Enfim. Dentro do 13 aqui, ó, quando você falou de sedativo, você tem uma gama, maioria legalizada, e a maioria não pode cortar o uso. Tá? Entendido 13? Ficou dúvida? Aí já vem o 14, vamos lá. F14. No F14, quando a gente olha aqui, ó, cocaína, tá? A cocaína no Brasil, cocaína, e não estou falando coca, eu estou falando cocaína mesmo, que é a base. A cocaína tem seus derivados, que é o crack, tá? Mesclado também com cocaína, e por aí vai uma infinidade de coisas. Os cara conseguiram até fazer um negócio chamado Oxy, enfim. E aí a criatividade, sabe? Fato é que é um neuroestimulante potente, tá? Aí eu vou deixar um relato lá do YouTube para vocês assistirem. Não vai dar para ver agora, porque ele é maior que o do Felipe Smith aí. Esse aqui é só 3 minutinhos, mas o nome dele é Márcio Américo. Aqui, ó, Márcio Américo Cracolândia. Vou pegar aqui para vocês. Cracolândia para iniciantes. Ele fala com certo humor, um pouco debochado, porque ele é humorista, mas ele conta a história dele como craqueiro na Cracolândia, tá? Então, vou colocar para vocês aí verem depois, tá bom? Aí vocês conseguem abrir. E ele explica certinho qual que é o efeito, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, efeitos do uso de crack. E é derivado da cocaína para estudo do F13. F13 ou 14? 14. F14. Link. Então vocês acompanham o relato dele e ele fala aí para vocês como é que é o esquema, o que que acontece com o indivíduo que usa crack, tá? Não abre agora porque é maior. Vocês viram que tem ali, ó, mais de 15 minutos. Então depois vocês abrem para ver. Neuroestimulante potente. Quando se fala de neuroestimulação, você está falando de neurotransmissor na base da adrenalina,
Serotonina combinada com dopamina. Qual que é o principal aqui na brincadeira? Aqui, ó. Adrenalina nesse caso é o principal, tá? O uso da cocaína, ele vai te, tanto da cocaína como do crack, ele vai te dar aquele estralo na cabeça. Rafael, você já usou essas paradas? Claro que não, eu particularmente não. Mas todos relatam a mesma coisa, daquele estralo, assim, aquela iluminação, tudo fica rápido, acelerado, você fica super potente, corajoso, perde o medo, perde a inibição, fica extrovertido, tá? Fala pra caramba, enfim. E aí o que que acontece com o indivíduo? Ele é capaz de fazer algumas coisas que ele não era e por isso ele sente a sensação de superpoder, tá? A serotonina deixa ele um pouco mais animado e a dopamina vem dando um prazer para ele ali bem peculiar. E nesse tipo de uso ele também desenvolve a dependência química, psíquica e física, tá? Então tá aí o problema. Drogas que causam esse tipo de dependência aqui é complicado. As três juntas é complicado, tá? Muito bem. Como é que é o tratamento do indivíduo que usa cocaína? Ele vai chegar numa internação, quando ele é adicto, quando ele faz uso problemático, e ele vai tratar com reguladores de humor e ansiolítico. Então, é uma droga entrando para substituir a outra. E nesse sentido, ele depois vai desmamar a droga legalizada. Basicamente é isso. É o tipo de indivíduo mais complicado da gente lidar. Por quê? Porque como ele lidava com os problemas dele fazendo uso, ficando mais corajoso, mais rápido, mais potente no psiquismo dele, então ele vai desenvolver algumas manias, tá? Uns padrões eufóricos aí complexos de lidar, que pra gente que é da enfermagem acaba dando um trabalho bem peculiar. E alguns desenvolvem psicose, heteroagressividade, são agressivos, e não é fácil de lidar, não. Mas isso passa, né, dentro do padrão de tratamento de desintoxicação, isso passa. Alguns tentam a redução de danos. A redução de danos ela consiste no indivíduo ele manter o seu uso, mas ir tirando o seu uso gradativamente. Para a cocaína, você tem uma diminuição, mas é difícil dizer alguém que fala para você, eu parei, não uso mais, usando a redução de danos, tá? Sendo muito sincero com vocês. Redução de danos para uso de álcool, ela demonstra bons resultados para o uso de algumas outras drogas também, mas para cocaína, particularmente, eu não posso afirmar isso com precisão e eu não sei, eu desconheço um estudo que vai dizer, que foi meio estudo que a redução de danos puramente sem uso concomitante de medicamento deu bons resultados. Não conheço. Se alguém souber de alguma coisa, né, mas eu, enfim, não posso precisar isso para vocês, não. Tá? Enfim, voltando aqui. Então aqui a gente vai depois para o F15. Até aqui tá tranquilo para todo mundo? Tá sendo claro? Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem do grupo. Não, tranquilo. Tá sendo claro para vocês? Ok. Alguém tem alguma pergunta, por enquanto? Lembrem que há um mercado rentável para essas drogas e eu analisei isso naquela aula de política, né? Falei quanto vale, quanto que... pelo indivíduo ser cativo, ser um usuário adicto, né? Ele volta e faz uso. E ele rende muito vamos dizer assim, pro indivíduo que trafica, né? Pode falar, Fábio.
Inibidor de recaptação é sempre aquela que vai deixar, ó, quando fala inibe recaptação, tá falando que faz mais efeito. Então ela é mais neuroestimulante. Tá? Quando eu falo que é captador, captou, fez ali o efeito, beleza. Agora inibir recaptação, ela acaba sendo mais neuroestimulante. Porque ela mantém o efeito por mais tempo. Certo? Acaba sendo uma droga que acelera mais do que deixa o indivíduo em posição de tranquilidade. Beleza. Vamos agora para o F15. 15. Ó, aí é estimulante, inclusive a cafeína, tá? Vou até abrir para você ver, para vocês verem dentro. Ó quantos tem. Cafeína, uso nocivo, uso de síndrome de dependência, abstinência por cafeína, delírio pelo uso, abstinência com delírio, psicose por uso de cafeína. Ah, professor, você tá zoando que se eu tomar meu cafezinho de todo dia, eu posso ficar doidão. Depende o quanto que é o seu cafezinho de todo dia, né? Se você toma uma dose segura ali, uma xicrinha de café de manhã, outra de tarde, beleza. Agora você fica tomando cafeína o dia inteiro, tipo, uma garrafa de café tem 1 litro, certo? O camarada me vem e fala que toma uma dessa inteira durante um dia e além de tudo ainda toma Coca-Cola. Ah, brincou, né? Aí você tá abusando, né? Gente, é isso, não tem segredo. Então F15, estimulantes ou ou, né? Que é também o cafeína, tá? Então são transtornos mentais devido ao uso de estimulantes ou cafeína. Causa dependência química, psíquica e capta serotonina, dopamina e outras endorfinas, tá? Em uso mais exagerado, estimula a adrenalina, certo? E deixa você dependente. O camarada, quando vai ficar sem café, às vezes, o que que acontece? Ele fica até tremendo, ele fica abstinente, a cabeça dói. Gente, vou ser franco com vocês. Se vocês já em si têm dores de cabeça sem usar o seu café do dia a dia, se você repara que durante o dia você toma muito café e sem tomar você fica com dor de cabeça, já é um sinalzinho. Não estou falando que você está adicto e problemático, mas já é um sinalzinho que a substância ela já tem um certo lugarzinho no seu organismo aí de importância grande. Ficou claro? Então, isso pode acontecer com qualquer um que usa algum tipo de estimulante, não só café. A Delília falou que tem dor de cabeça quando não toma café. Pois é. O mesmo efeito, é igualzinho o mesmo efeito quem usa tabaco. Não tem diferença. Camarada que usa tabaco quando não usa sente dor de cabeça, você vê que o indivíduo ele já é adicto, ele já fuma bastante. E quando o indivíduo fuma e usa café? São dois potenciais aí que se encontram, né? Tá? E que causam quase que os mesmos efeitos. Claro que na parte de devastação, vamos dizer assim, na parte de doença, o tabaco é pior. E o F16? No F16, que nós temos? Olha lá. Devido ao uso de alucinógenos. Olha só. Tem muitas coisas que são alucinógenas, gente. Ó, raízes de planta, talos de cogumelo. Ah, isso deixa você alucinado. Certo? O mecanismo de trabalho do alucinógeno é geralmente uma grande carga dopaminérgica. Tá?
Então é isso que a gente entende quando usa alucinógeno, beleza? Você pegou o cogumelo, aquele cogumelo que está no meio do pasto lá, e o que os caras fazem? Eles pegam aqueles cogumelos, tiram o talo, coloca para ferver, coa e bebe. E aí, meu amigo, Astro Boy, né? Vai pro outro planeta ali alucinando. Só o cogumelo faz isso? Não, tem algumas raízes de plantas específicas, tem algumas substâncias. Não é só coisa natural, tá? Tem algumas substâncias que são feitas. O LSD, não sei se vocês já ouviram falar, que você pode colar na pele, tá? Adesivo, ou colocar debaixo da língua para derreter. É um sintético alucinógeno, tá? Enfim, então tem exemplos e exemplos aí. Eles vão criar o quê? Grande carga dopaminérgica no sistema de recompensa, aí você vai ficar, tá? Bem fora de si. Alucinação, vocês sabem o que é já, né? Modificação da senso-percepção e da perda do contato da realidade devido a essa disfunção da senso-percepção. E aí o indivíduo começa a ver, ouvir, sentir coisas ali que ele já não sentia antes, tá bom? Alguns combinados com maconha são capazes de fazer isso, tá? Principalmente é que muita gente não sabe disso, né? Mas maconha, por exemplo, não é só fumada. O cara consegue fazer receitas com maconha. E aí o cara coloca as coisas lá no meio, chá, enfim, por aí vai, combina com alguma coisa e entra em alucinação. A cannabis, no caso. Claro, até aqui então, o F16, vamos pro 17. Aí é o fumo, e quando você põe fumo, olha o tanto de fumo que tem. Não é qualquer coisa, não. Tá? Quando você põe fumo, você tem tabaco, você tem o bendito do narguilé. Por que bendito, professor? Porque aquele negócio, gente, na boa, narguilé é um uso potencial de. Você aumenta, né? Charuto, por aí vai. Então, F17, fumo. Eu nem vou me estender nisso. Vamos até resumir aqui, ó. Fumo, neuroestimulante, tá? E pode causar dependência química, física, psíquica também, tá? Esses alucinógenos aqui, eu não coloquei, mas eles podem causar dependência mais de outra ordem. É mais psíquico e físico. Muito mais psíquico, tá? Vou até destacar aqui. Beleza? Muito bem. E vamos pro F18. Tá acabando. Aí, solventes voláteis, né? Uso de solventes voláteis. Eu vou até colocar aqui já na mesma aqui, ó. F18. Solventes voláteis. Tá? Geralmente são captadores de dopamina, geralmente. Alguns de serotonina, deixam o indivíduo rindo pra caramba, tá? Éter, por exemplo, cola de sapateiro. Que mais? Aquele lança-perfume, tá? E normalmente não causa dependência física e nem química, acaba causando dependência psíquica mesmo do uso. Tá? E aí vem o F19. O F19 é o seguinte, é o uso de múltiplas drogas. O que é múltiplo? É dois ou mais, entenderam? Então, se eu faço uso prolongado aí de ou agudo, né, de duas ou mais drogas e todos desenvolvendo transtornos mentais em função disso, eles dão ali como hipótese diagnóstico o F19 até investigar melhor esse uso. Tá bom? Ficou claro o uso de drogas, gente? Alguma pergunta?
Sim, não? Nenhuma dúvida? Muito bem. Tá tranquilo, tá favorável, então. Legal. Agora a gente vai falar de... Ó, o tanto de coisa que a gente já gerou, hein, do começo, de quando a gente começou a falar de drogas, hein? A gente vai falar de depressão e mania. Onde que entra esse CID? Lá no F30 até o 39. Depressão, mania, mas a gente está trabalhando com o que, na verdade? Transtornos do humor. Beleza? Então, entre parênteses, depressão e mania, ou também bipolaridade. Tá bom? É nisso que a gente vai entrar agora no próximo time. Querem um tempinho para dar uma respirada, tomar uma água? Ou vai direto, que o assunto vai mudar. Dá tempo de fazer café? Manda um aqui para mim também. Então vamos direto. O assunto vai mudar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir aqui minha aula que tem esses componentes. Deixa eu fechar o Márcio Américo aqui, tá até de boca aberta. Tá no preze.com. Pegar aqui, ó. Primeiro a gente fala sobre depressão, tá? Gente, primeira coisa, todo transtorno de humor, ele vai trabalhar de maneira a deixar você mais acelerado ou mais triste, tá? Então, antes de a gente começar a falar de depressão, primeiro a gente tem que entender o que é isso, ó. O que é sintomas positivos, tá? Vamos fazer assim, ó, versus sintomas negativos. Isso quando se fala de humor, tá bom? Beleza? Então, ó, tudo que é positivo, tá? Opa, jogou para baixo. Olha assim. Tá a fim de ir mesmo, hein? Aqui, ó. Tudo que é positivo primeiro. Por exemplo, positivo, alegria, bacana. Por quê? Porque quando você tá alegre, você se propõe a fazer as coisas, tá? O que mais que é positivo? Você tá contente. Uma coisa é estar alegre, outra coisa é estar contente. Estar contente vem de contentamento. Beleza. Então você se contenta com o que tem, com o que é, tá? As coisas vão ficando um pouco mais, tá? Rápidas e aceleradas na euforia. Beleza? Depois você começa a ficar um pouco mais acelerado, mais agitado, na sexualização. Certo? O indivíduo fica mais atirado, exibido, tá bom? Depois da sexualização pode aparecer, às vezes, raiva. Porra, mas a raiva eu achei a vida inteira que a raiva era negativa. Pensa, na raiva você é uma pessoa que é recatado, fica lá na sua, ou na raiva você é uma pessoa que é ativa e se presta a acertar alguém? E aí?
Na raiva você fica mais corajoso ou mais medroso? Se você fica mais corajoso, é porque é algo positivo. E na raiva você se coloca o quê? Se coloca o ataque. Pensa, eu não estou falando para você sair batendo em ninguém, mas pensa que numa briga a sensação de bater em alguém é melhor do que a sensação de apanhar, tá? Então, de certa forma, é uma defesa positiva para você. Não é uma coisa negativa no sentido de se negar. Daqui a pouco vai ficar mais sentido quando eu for colocando aqui o que é negativo, tá? E aí vem a mania. Mania e hipermania, tá? Na mania, você é um indivíduo que tem esses potenciais de super alegria, muito contente, super eufórico, sexualizado, raivoso. É um mix de sensações ali. E aí você se torna curioso, intrometido. Que mais? Ah, senhor da razão. Mas você acredita que você está assim, tá? Você acha que você é irrefutável. Você se torna ali prepotente, arrogante. Tudo isso aparece na mania. Curioso, intrometido, senhor da razão, irrefutável. Até tirar esse senhor da razão, porque irrefutável já dá o tom. Irrefutável, prepotente, arrogante. Deu para entender? Entre a raiva, explodir, tá? E cometer um ato às vezes impensado, tem uma pequena camada ali que separa isso. Rompeu com essa camada, saiu falando o que pensa e, né, fazendo aquele show, aquele furacão, significa o quê? Você entrou em mania. Na mania, você lembra de muita coisa, de quase tudo que você faz. Ela é diferente da psicose. Na psicose, não é que você esquece também, só que na psicose tem delírio e alucinação. Na mania tem outra coisa. Na mania tem intromissão. Todo mundo, você acha que você é o senhor da razão, ou seja, você se torna egocêntrico, prepotente, arrogante. Outra coisa, como você está num super potencial, você compra, gasta o que não tem e acha que vai aparecer de alguma forma. Não num sentido delirante, mas num sentido que você quer agradar aquele que você gosta, tá? Aquele lá é 80, você quer agradar muito aquela pessoa que você gosta. E aquele que você não gosta, você fica num super potencial onde você quer destruí-lo. Essa é a hipermania, tá? Então esses são sintomas dentro do humor que a gente chama de positivo. E negativo? Negativo é tudo que você se nega, tá? Então olha a diferença, ó. Tristeza, certo? Descontentamento. Estão sentindo já a diferença do negativo? Por quê? Porque está negando, tá? Se nega a fazer. Perda do autocuidado. Enquanto aqui o cara é vaidoso, muito vaidoso aqui, dá até para colocar para cá vaidade, aqui o indivíduo ele perde o autocuidado, tá? Aqui, ó, sexualização, perda da libido. Aqui, ao invés de raiva, ideias de ruína, tá? E em vez de mania e hipermania, depressão. Ficou claro? Isso aqui é sintoma negativo. Todos são sintomas negativos, tá? Até que chega na depressão. Certo?
Dúvidas aí? Professor, tá dando. Eu não ouvi. Eu não tô conseguindo. Dele, eu não tô conseguindo ouvir. Acho que tá com algum corte. Então, tá cortando mesmo. Ele não tá pegando a velocidade da sua fala. Tenta digitar a pergunta, se tiver. Acho que sim. Mas o meu áudio tá cortando? A minha fala? O meu? Tá acontecendo isso com mais alguém, galera? Ok. Talvez seja a transmissão lá. Bom, enfim. Então deu para vocês sentir a diferença entre sintomatologia positiva do humor e negativa? O positivo ele está proposto a fazer, ele se mexe, ele, né? O indivíduo que é negativo, ele se nega, tá? Então essa é a diferença sensível entre positivo e negativo. O indivíduo que está indo para a sintomatologia mais positivada, tá? Ele acaba ficando mais maníaco num sentido de piora. E o indivíduo que está numa sintomatologia mais negativada, ele vai para a depressão no sentido de piora. Entendeu isso? Agora a gente fala de depressão. Chegou, falou de depressão. Depressão, ao contrário do que se pensa, não tem um tipo só, tá? Então seria um estado grave persistente de abatimento, uma tristeza profunda, tá? Vocês viram toda aquela sintomatologia negativa entrando no indivíduo. Estado de espírito pode frequentemente se assemelhar à irritabilidade, porque não está satisfeito com nada, nada à sua volta tem graça, né? E o indivíduo ele entra no que a gente chama de anedonia, tá? Endonia significa prazer. Hedonia, na verdade. Hedonia significa prazer. Anedonia é a incapacidade de sentir prazer, é a ausência do prazer, tá bom? Então isso acontece com o indivíduo que entra em depressão. Ele fica incapaz de sentir prazeres com as circunstâncias normais que seriam agradáveis às pessoas. Beleza? Muito bem. Entendendo isso, você já começa a pensar que o indivíduo que entra em depressão, ele começa a ter um padrão de sono bem irregular, ou ele dorme muito demais porque ele não quer se levantar, ou ele dorme pouco porque ele está ali numa angústia muitas vezes e choroso e ele não consegue ali se conectar com o prazer de dormir, tá? Então já tem essas complicações num sentido mais negativo, tá bom? Tem alguns sinais de depressão, tá? Quando isso acontece com a criança. Então a criança ou adolescente começa a não querer fazer nada ou só reclama de tudo. Tem insônia, tá? Ou sente muito mais sono que o normal, que foi o que eu falei. Emagrece ou engorda demais. Quando tem uma relação de inapetência, acaba emagrecendo. Quando tem uma relação de só a comida preenche o vazio que ela sente, ela come demais, tá? Então tem essa relação. E não quer prestar atenção nas aulas porque fica ali meio que vagando, com a mentalidade, sabe, sempre longe, como se nada conectasse ela com um mundo importante, porque ela não dá mais importância para certas coisas, até porque ela não consegue formar essa importância de uma maneira positiva. E reclama, fica falando que está cansada e sem energia. Criança que ficou assim já é um bom motivo para verificar o que está acontecendo. A criança fica pensando que seria melhor morrer, tá? Acontece com algumas crianças. Fica mais quieta ou menos ativo do que o seu normal, acaba ficando mais recatado. E está sempre irritado, mal-humorado, briga, tá? Reclama sempre de dor de barriga ou de cabeça ou dor nas pernas, porque isso começa a ficar somático, fica psicossomático, começa a refletir no corpo da criança também, da mesma forma que refletiria no adulto.
e acha que é culpado por muitas coisas e pede desculpa a todo momento e tenta se sentir perdoado por coisas que não fez, tá? Então isso pode acometer crianças da mesma forma que adultos. Ficou claro até aqui? Alguma pergunta? Então é preciso observar esses sinais e sintomas já logo nas crianças, tá? É importantíssimo ter essa noção. Muito bem. Epa, acabei voltando? Outro botão. Tipos de depressão. Nós temos a depressão que é primária quando não tem nenhuma causa detectável. Então seria de uma ordem um pouco mais química, tá? E a secundária acaba sendo atribuída a doenças físicas ou a medicamentos que são usados, tá bom? Então secundário seria aquela que você detectou a causa. Por exemplo, o indivíduo começou a desenvolver depressão porque bebe demais. É primário ou secundário isso? Secundário, você sabe que a causa é a bebida, tá? Isso foi detectado. Quarta bebida, a pessoa melhora. Começou a usar medicamentos ali, analgésicos, devido a algumas dores que tem. Começou a ficar deprimido. Corta o uso analgésico, a depressão melhora. A dor volta. Talvez a dor cause depressão. Mesmo assim, seria secundário. Entenderam como funciona? Então, primário é quando não tem causa aparente. Os sinais e sintomas negativados aparecem. E o secundário é quando tem uma causa e se resolve essa causa, a pessoa melhora, tá? Tem alguns tipos de depressão que são genéticas, tá? Isso aí é conforme aparece na família. A depressão unipolar, que ela é geralmente ligada só à sintomatologia negativa, tá? E a depressão bipolar, que é quando ocorrem sintomas intercalados. O indivíduo ele transita pela depressão e vai, ora, para os sintomas eufóricos. Quando a gente falar sobre mania e bipolaridade, vai ficar mais claro. A depressão pode ser leve ou grave, tá bom? E de acordo com a gravidade dos sintomas e o grau de comprometimento funcional, ela pode ter uma piora ou uma melhora, tá? Então, quando a gente observa esse ciclo, observem aqui a menina, espero que ninguém me odeie, tá? Todo mundo me odeia. Dane-se, odeio todo mundo mesmo. Depois ela volta, não, eu espero que ninguém me odeie. O depressivo, quando vai no senso de negação, ele tem uma fala onde ele expressa o que ele não gostaria que acontecesse muito, tá? Ele sempre pensa no que ele não quer para si, sempre na parte negativando. É como se pensasse assim: eu não quero ser atropelado. Quem é que quer ser atropelado? Ninguém quer ser atropelado. Eu não quero ficar doente. Quem é que quer ficar doente? Ninguém quer ficar doente. Mas o depressivo ele fica pensando nisso, falando na negação do que ele não quer que aconteça sempre. E algumas coisas acontecem aí. Eu não estou falando que a gente atrai as coisas, não. Eu estou dizendo que, para o depressivo, essa negação é constante na sua fala e no seu pensamento. E algumas coisas acabam somatizando no próprio corpo, tá? Quando o indivíduo fala assim, eu não quero morrer, quem é que quer morrer? E por que que você fala nisso? Aí na fala dele ele diz assim para você, se eu de repente não tivesse mais aqui, você acha que eu conseguiria cuidar das minhas... Você conseguiria cuidar das minhas coisas para mim? Aí você olha pra cara do fulano e fala, mas como assim? Do que você tá falando? Ah, sei lá, de repente acontecesse alguma coisa comigo. Você dá uma notícia ruim pra minha mãe e pro meu pai? Daí você olha pra cara dele e fala, mas do que você tá falando? Ah, eu não quero morrer. Mas de repente acontece, né? Sei lá, querer eu não quero. Você começa a ver na fala do depressivo essas coisas negativas. Pensamento de ruína, de devastação, de perda, perpassa pela mente do depressivo a todo momento. Então esses são sinais que a gente precisa ficar atento. E não é uma doença fácil, gente. O indivíduo carrega uma angústia, uma dor muito grande. E muitos deles querem que a dor pare, mas a dor não para. Tá? Esse é o grande problema do depressivo. Tá ficando claro, gente? Querem perguntar alguma coisa? Não? Vamos lá.
Vamos para frente. Nenhuma pergunta aqui. O que seria então a reativa secundária? Aconteceu algo que te levou a ter depressão. A primária não tem nenhuma relação aparente. E a secundária é algo que te levou a ter depressão. Por exemplo, uma grande perda. Tá? Perdeu uma pessoa importante na sua vida. A causa da depressão começa a ser secundária. Tá? Olha aqui, ó. Perdas, tá? Reação ao luto. Alguma doença física importante, você começa a ter tumor, você começa a ter alguma doença que possa chegar perto de te matar. Ó, um exemplo também, hipohipertiroidismo, seus hormônios têm que estar em dia. No hipotiroidismo você tende a ter muita depressão, inclusive, tá? Uso de drogas, a gente sabe, tá? Enfim, principalmente drogas neurodepressoras. Então, depressão secundária é aquela que você tem uma causa que te levou a ter depressão. Ela acontece como segundo plano. E na primária, como vocês viram, ela não tem uma causa aparente. Bom? O deprimido adota alguns tipos depressivos classificados. Depressão melancólica ou endógena é a forma mais grave que a depressão pode surgir. Ela é geralmente primária, tá? E tem retardo ou agitação psicomotora. O indivíduo não é capaz de obter prazer. O humor é não reativo a estímulo agradável. Você pode ir lá fazer cócega no indivíduo. O indivíduo ele só vai ter aquela reação de sai daqui, não chega perto de mim, não me encosta. Sabe? O despertar matinal é precoce, geralmente ali começou a aparecer a luz do sol, a pessoa acorda. E os piores sintomas são no período matinal. Mas geralmente ao longo do dia a pessoa tem vários períodos que ela apaga e dorme. Tá? O humor é sempre irritável, sempre um humor mais assim de não querer proximidade com ninguém. Então é bem complicado e não costuma ser um tipo de reação secundária reativa, costuma ser uma depressão mesmo primária. Tá bom? Aí vem a depressão atípica, que tem humor reativo a estímulo, ou seja, a pessoa, você conta uma piada, a pessoa dá risada, tal. Parece que a pessoa está super normal, tá? Ela não tem aqueles sintomas vegetativos, mas a ansiedade e as queixas de medo, relatos de medo de sair na rua, ou algumas fobias sociais, a pessoa começa a demonstrar de forma exagerada. A pessoa começa a ter medo de perder tudo que ela tem, de deixar de ser quem ela é, começa a perder, a dizer que talvez ela vá perder o namorado, o pai, a mãe. Então, essa já é uma depressão mais atípica. Dá a entender que a pessoa não está depressiva, mas quando você vai na profundidade e observa essas ansiedades, essas fobias, elas aparecem sempre na fala e no pensamento. Bom? Alguma pergunta? Ok, vamos lá, vamos seguir. Nos países mais frios, pode ocorrer o que a gente chama de depressão sazonal, tá? Relacionado à luminosidade diurna. Então, tem países que a luz do sol não chega com tanta intensidade, como, por exemplo, Dinamarca, Noruega, países mais gelados dos extremos, como, por exemplo, na Argentina tem a região da Patagônia, lá no Canadá tem a região mais perto do Alasca. E aí, o que é que você tem? Você tem pessoas que acabam se deprimindo por ausência da luz do sol. A ausência da luz do sol acaba tendo o quê? Acaba tendo um índice de melatonina sendo introjetado ali em demasia na sua região ali, pela epífise na sua região do hipotálamo. Isso vai começar a te dar a sensação, então, de muito sono, de negação, de falta de energia, e alguns indivíduos acabam se deprimindo nesse sentido. Depressão sazonal, portanto, depende do clima, tá? Então, nos países frios tem toda essa explicação que eu dei para vocês. O corpo humano ele vai produzir uma série de hormônios que são liberados através do calor cíclico, do dia em si. E, no caso lá dos lugares mais frios e escuros, esse metabolismo fica lentificado e acaba liberando substâncias que vão acabar estimulando aí a depressão, tá?
Os indivíduos fazem menos exercício, obviamente. Inclusive, esse estado que a gente está vivendo para muitas pessoas, que é isolamento, distanciamento social, pode ter sido prejudicial demais, obviamente. Não são informados dados de depressão e suicídio para a população, porque isso acaba meio que dando um índice epidemiológico diferenciado. Não que doença mental seja algo transmissível, mas a empatia humana é forte. Então, muitas pessoas podem estar sofrendo de alguns males aí por estar muito tempo dentro de casa, sem pegar a luz do sol, sem ver a luz do dia. Esse pode ser aí uns starts, aí, uns gatilhos para depressão, tá? Que tenha acontecido devido a isso. Então, 5 a 10% da população de países de alta latitude pode desenvolver depressão sazonal, tá? Locais são mais altos, mais escuros, tem mais neve, tem mais frio. Aí, aqui a explicação que eu dei da melatonina, tá? Enfim, já vou pular porque já está explicado. Acho que é mais tranquilo. E a depressão pós-parto? A depressão pós-parto ocorre entre 2 a 12 semanas após o parto. Pode ocorrer com risco maior em mulheres com antecedentes de depressão. A mulher talvez já tenha tido depressão. Ou mulheres que sejam bipolares, tá? Que tenha variação mania e depressão. Depois a gente vai falar melhor sobre o bipolar. Então, o parto, né? O que é? É um momento ali, não só o parto, mas a gestação toda é um momento de variação hormonal, tá? Na gestação em si ainda tem uma estabilização. Depois do parto, você tem uma realocação dos hormônios. Então, isso pode desencadear vários tipos de reações no organismo feminino, tá? Principalmente a depressão, ok? Então, tem essa explicação básica, mas são várias as motivações que podem surgir. Beleza? Ok. Então, depressão pós-parto. A depressão agitada, que é aquela depressão relacionada com o indivíduo que só consegue se sentir bem enquanto está praticando esporte, do contrário, ele está deprimido toda hora. E quando eu falo esporte, é esporte vicioso em adrenalina, aquele que vai te pegar, fazer coisas de alta velocidade, alto impacto, exercícios dos mais variados aí de subir em lugares altos. Quando o indivíduo não está fazendo uma coisa perigosa, ele não está bem. Aí ele se sente impotente, se sente mal, se sente triste, quer se matar e por aí vai. O problema desse tipo de depressão é que uma hora arriscando a vida, fazendo essas coisas radicais, o indivíduo acaba acertando a mão e parte daqui, tá? Esse é o problema. A depressão com sintomas psicóticos, tá? Que é uma forma mais rara, porém é grave. Por quê? Porque o indivíduo começa a ter delírios e alucinações, fugas da realidade, e isso vai conduzindo ele para situações de alto risco. Ele acaba se colocando em risco na tentativa de suicídio, aí, muitas vezes, porque escuta vozes que vão conduzindo ele, falando para ele tentar se matar, ou ele vê coisas que vão conduzindo ele para lugares para ele tentar pular de lugar alto, ou usar facas contra si mesmo, e por aí vai. Tem muitos tipos de depressão, desses sintomas psicóticos que são assim, e é muito grave porque é difícil você prever o que o indivíduo vai fazer, tá? Então, até aqui, quantos tipos de depressão a gente já falou? O que é mais importante entender de tudo isso? Que depressão não é uma coisa só, depressão não é frescura, depressão não é um probleminha, tá? Depressão não pode ser minimizado, depressão é algo sério e que pode levar a vida de alguém que muitas vezes é muito querido e teria reversão no seu quadro, teria um tratamento, teria uma chance. Outra coisa, depressão não só pode levar a vida do indivíduo, como se o indivíduo tiver num estado grave psicótico assim, ele pode levar outros à sua volta, tá? Ainda tem esse agravante a esse problema. Sintomas depressivos, ó. Você tem esse organograma. Há diagnóstico anterior de tratamento de humor? Se sim, vai tratar conforme o diagnóstico. Muito simples. Tá? E se não tiver? Se não tiver, tem que ver se há indícios de causa médica geral ou causada por medicamento no uso de drogas, ou uso de drogas. Então, primeira coisa, não teve diagnóstico, tem que ver se o medicamento ou alguma droga causou o problema. Se sim, vai tratar a causa. E se não,
Vai ter que ver, continuar a investigação. Há evidências concretas de alternância com episódios de mania? Aí vai avaliar, é só depressivo ou ele tem sintomas eufóricos, sexualizados, é um cara raivoso, chegou na mania, tá? Se sim, vai tratar como transtorno afetivo bipolar, que é a próxima doença que a gente vai ver. E vai introduzir estabilizador de humor. E vai associar isso ao antidepressivo se necessário, conforme o ciclo que ele vai estar. E se não, continua a investigação. Vai perguntar, a duração dos sintomas é superior a 2 semanas, preenchendo outros critérios para episódio depressivo maior ou há risco de suicídio? Se sim, vai começar a colocar o quê? Introduzir o antidepressivo, indicar psicoterapia, nos casos mais graves, avaliar se há necessidade de internação. Geralmente aqui, ó, o indivíduo já tem relato de tentativa de suicídio. E se não, vai acompanhar cuidadosamente, mesmo assim, vai introduzir o antidepressivo conforme necessário, tá? E vai acompanhar mesmo, o indivíduo vai ter retornos ao psiquiatra nessa fase aqui, ó. Olha o tamanho da investigação para você ter ali um diagnóstico de depressão em casos aí onde não se encontra as causas quando é de ordem secundária. Pensa nisso. Quando é de ordem secundária, geralmente tem, ó, tá vendo? Relação e é mais fácil do psiquiatra encontrar o diagnóstico. Quando é só não, né? Quando é uma depressão puramente primária, olha só como é complicado. Quanto tempo demora um diagnóstico de depressão? Às vezes 1 ano. Para dar o diagnóstico, para dizer se esse indivíduo sofre desse tipo de depressão, a gente vai ter um tratamento nessa conduta. E o de bipolaridade? Tem casos que demora 2, 3 anos, 4 anos para você fazer uma conduta e dizer, não, esse indivíduo é transtorno afetivo bipolar. Não é simples, gente. Desde o começo eu com a Carla estamos falando para vocês. Em psiquiatria, 1 mais 1 nem sempre é 2. Tá? Tem às vezes que investigar muito para encontrar o problema. Esta é minha postura de deprimido. Quando você está deprimido, o jeito que você fica faz muita diferença. E de fato, gente, você sempre vai observar. O lábio fica deprimido, o rosto, os ombros, o indivíduo fica bem desanimado, tá? E aí o Charlie Brown fala assim, ó, a pior coisa que você pode fazer é ficar ereto e levantar a cabeça, porque aí você começa a melhorar. Ou seja, ali seria o que você faz contra a depressão. Então, se você acha legal ficar deprimido, tem que ficar assim. Tá? Tá fazendo aí uma crônica, uma alusão ao que seria ali a depressão. Não é que o cara que é deprimido acha legal ficar deprimido, mas ele não consegue ficar de outra forma. Ele tenta, tenta e tenta. É uma luta constante e isso vai causando dor, tá? Essa dor, ela é psíquica e pode se refletir no corpo de forma física. Ou muitas vezes o indivíduo tenta tirar essa dor psíquica e infringir em si mesmo dores físicas para que ele possa tentar traduzir a intensidade dessa dor. Muitas vezes você vai encontrar indivíduos que se machucam, se cortam ou se colocam em risco, como eu falei, da depressão agitada, tá? Porque ele quer sentir a dor de uma forma que seja algo que ele possa traduzir e possa tentar se ajudar e muitas vezes ele não consegue essa ajuda de si mesmo e aí é o momento de ele ser conduzido para um serviço onde ele tem um apoio especializado. Alimentação e serotonina. Basicamente, a manutenção da serotonina, ela tem muito a ver com a parte química, tá? É um neurotransmissor importante que vai deixar você alegre e contente. Alguns alimentos, principalmente ricos em vitaminas B12, eles vão ajudar você a manter aí um padrão um pouco mais, um pouco melhorado na captação da serotonina, tá? Alguns alimentos que têm ácidos graxos e ômega 3 também vão ajudar, mas aquele, né, infelizmente tem casos que o indivíduo de forma genética ele já não absorve muito bem esse tipo de substância, tá? Então esses casos são tratados mesmo com medicamento. Mas o segredo está aqui, ó, serotonina. Não é a fórmula mágica para todos, mas é um neurotransmissor que envolve muito essa parte de depressão e geralmente a baixa dele vai causar depressão, tá? Perguntas? Entenderam o que é depressão?
com 9 pessoas aqui. Lá no CAPS, gente, vocês vão pegar muito caso de depressão, tá? Uma incidência muito comum, inclusive. Na vida hospitalar ou na vida de vocês também, tá? Alimentos que combatem a depressão, eu vou parar por aqui, que é uma parte mais nutricional, tá? Mas vamos. Eu queria só que vocês entendessem a depressão. O suicídio eu vou deixar para um outro dia. Ficou claro a depressão? Ficação aqui. Que aí eu vou explicar mania para a gente fechar e falar bipolaridade e acabar. Ficou claro, gente? E o dos demais aí? E alguma pergunta? Vê se vocês têm alguma pergunta aí. O melhor momento para falar de transtorno afetivo bipolar é quando você entendeu o que é depressão. Tá? Você entendeu o que é depressão, que é o mais tranquilo de falar o que é bipolaridade. Então, vamos lá. Observa essa figura inicial aqui, ó. Tá? Todas elas têm dois lados, tá vendo? Um rosto mais deprimido, rosto deprimido, parte deprimida, mais fria, tá? Deprimido. Olha a parte mais eufórica, colorida, pintada, olhando para cima, vislumbrando, mais quente, certo? Todo mundo tá vendo isso? O rosto alegre, porém mais maníaco. Aquele rosto. Não é uma alegria simplesmente, é uma euforia, é algo expansivo, tá vendo? Certo? Muito bem. Então sempre vem aquela pergunta: dizer que alguém é bipolar é dizer que o cara é indeciso ou inconstante? Né? O que nós queremos? A cura da bipolaridade. E quando nós queremos isso? Nós não queremos mais. É alguém assim que é indeciso? Humor, dizer que é só o mau humor, é só isso mesmo? Então esse aqui é um anel que muda de cor quando o cara bota no dedo, né? Aí ali ele colocou no dedo do outro, a cor ficou piscando ali, mudou. Ele é bipolar só porque mudou o humor? Tá? Esse é um anelzinho que você compra na feira, até hoje vende esses lugares aí. Quando você põe o anel no dedo, ele muda de cor. Se você tiver triste ou alegre, ele vai mudar de cor. O do carinha de amarelo ali mudou várias vezes ali, ficou piscando. E só por isso que ele é bipolar? Não, né? Só humor? É confusão? É um indivíduo confuso? Talvez. Um indivíduo que seja bipolar, às vezes ele tem confusões, tá? Mas, enfim, não são crises de identidade, né? Ali o urso resolveu ir no psiquiatra. Você tem o que chamamos de transtorno bipolar, disse o psiquiatra para ele. Ele ri, hahaha, engraçado, sou um urso polar e bipolar. Fica meio né? Daí o urso pensa no que ele disse e chora. A quem eu estou enganando? Eu sou uma aberração. É confuso? Muita gente confunde bipolaridade, gente, com variação. Só a variação de humor ou a indecisão das pessoas. Aí fala para a pessoa, você é bipolar. Não é esse o sentido, tá?
Ser verdadeiro é importante, tá? Porque tem muita gente que acha que é bipolar e se vale da doença ou se vale da condição de ser bipolar para ser mal criado, para ser sem educação, para ser ignorante. Então, o paciente ali, grosseiro, vem e fala: então, doutor, sou bipolar? Já sorrindo, o médico oblitera ele e fala: não, é só mais um babaca mal educado. Tem gente que é assim, tem gente que se vale de uma doença para achar que pode, tá, tratar os outros mal e por aí vai. Esse é um indivíduo mal intencionado, mas a gente sabe que sofrimento psíquico vai além, né? Então, não é este caso aqui, é diferente. No transtorno bipolar, tá? O indivíduo ele entra em mania ou em depressão, que é o que vocês já sabem o que é, acabamos de ver o que é depressão. Só que ele cicla. Ele é capaz de mudar dentro de um período de um dia ou dentro de um período de meses. A gente chama esse fenômeno de ciclotimia. Timia é humor, ciclo é virar, fazer o ciclo, tá? Então, o indivíduo que é bipolar, ele, quanto mais grave for a bipolaridade dele, mais rápido ele faz esses ciclos, tá bom? Na fase maníaca ou eufórica, tá? Ele tem a sensação de extremo bem-estar, tô super bem. Lembra dos sintomas positivos e negativos? Tá tudo aqui. Ele tem aceleração do pensamento e fala, ele fica agitado, ele diminui o sono, diminui a concentração, fica desinibido, fica impulsivo, aí entra tudo aquilo que a gente já colocou. Fica intrometido, fica curioso, acha que pode gastar mais do que ganha, fica sexualizado, fica exibido, tá? E a depressão, vocês já sabem que é o contrário de tudo isso. Por isso que eu falo, entender a depressão, entender bipolar fica mais fácil. Então, o que é? Doença que se caracteriza pela alternância de humor, ocorrendo episódios de euforia, que é a mania também, de depressão e períodos intercalados de instabilidade. O transtorno bipolar se manifesta principalmente entre os 15 e 19 anos, e daí ele permanece na vida do indivíduo. Mas o diagnóstico pode levar cerca de 10 anos até, porque não é fácil você diagnosticar um bipolar. O paciente que não segue um tratamento pode prejudicar suas relações pessoais, além de problemas na vida pessoal, na vida profissional, porque ele vai levando isso para o meio social. 21% da população brasileira sofre com algum problema mental. É o que eu falei, ó, no caso aqui nosso, 1/5 da população do Brasil. 2,2% dos brasileiros são bipolares, ó, é uma incidência alta, tá? 5 a cada 10 casos de afastamento por incapacitação do trabalho vem de doença mental. Então, tem esses dados complementares. Como que se trata? Entra com medicamento, que vai estabilizar o humor, e entra com psicoterapia. As atividades físicas diárias são complemento para poder conter a ansiedade. E a psicoeducação, tentar compreender o problema em si mesmo. E também tentar passar a psicoeducação para as pessoas que compõem ao redor, a família, para elas saberem como que é a lida do dia a dia com esse tipo de pessoa e a pessoa também aprender sobre o seu problema e nos momentos que ela for ciclar e exagerar nos comportamentos, ela procurar se conter, tá? Controlar o peso é muito importante, por quê? Porque cada vez que você tem um peso corpóreo, um volume corpóreo, as doses medicamentosas vão variar. E aí não vai fazer o mesmo efeito em você. Outra coisa, quanto maior consumo de glicose, talvez mais ansiedade ou mais euforia vai ocorrer nesse organismo, nessa pessoa. Certo? Então tudo isso é importantíssimo. Muito bem. Hipomania. Na subida da euforia, o indivíduo pode desenvolver uma mania baixa, tá? Que são aqueles sinais francos. Dá para você ver que o indivíduo está com comportamento maníaco, porém é um pouco menos intenso, é sutil, mas dá para perceber. De forma involuntária e instável, como na mania, porém sutis, difíceis de expor como comportamento diferente, como algo significativo que venha prejudicar, mas que é prejudicial com o tempo. O cara fica ciumento, tá? Apresenta desconfianças, fica impulsivo, curioso demais, intrometido, quer participar de todas as conversas, fica querendo ver a vida alheia. Qualquer pessoa que não dê atenção para ele, ele já se sente chateado, magoado, acha que ele tem que ser o centro das atenções toda hora, tá?
Fica ansioso ao falar, começa a falar de forma rápida, fica ansioso para agir na hora de responder. Quando alguém está ali dentro de um debate, assim, ele quer falar, ele tem a necessidade de se expor, tá? Quando o professor pergunta alguma pergunta, ele é o primeirão, assim, porque tá coçando faz tempo lá dentro dele para ele falar. Eu. Aí ele vai lá e pergunta. Hipomanias, tá? São euforias aí que não vão dizer que você é bipolar, claro que não, mas vai demonstrar ali um comportamento eufórico começando, tá bom? Claro que tudo depende do estímulo, tá? Na depressão, ó, lembra sintomatologia positiva, sintomatologia negativa? Se você coloca um padrão aqui, ó, traça esse amarelo aqui, essa aqui é a linha do equilíbrio, tá? Tudo que for positivo exagerado vai ser mania para cima, e tudo que for daqui do equilíbrio para baixo vai ir para o negativo e depressivo. Beleza? Entenderam? Ótimo. Entendeu isso? O que você observa? Na depressão, tudo tende a ficar entre o equilíbrio e abaixo. O equilíbrio e abaixo e muito baixo muitas vezes. E quando está aqui, ó, tentativa de suicídio nesses casos aqui. Uma depressão tão forte que o indivíduo se coloca em risco. Lembra de todos aqueles sintomas negativos que eu tracei, tá? Então, ele está perguntando, o bipolar é depressivo? Ele é depressivo quando está na fase depressiva. Agora, entendendo, olhando para cá, o que você começa a observar? É dois polos. Polo positivo, polo negativo. Deixa eu até pegar aqui um negócio. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu não joguei fora. Calma aí, ó. Eu tenho aqui um negócio interessante. Ó. Todo mundo tá vendo aí, ó, na câmera aqui. O que é isso que tá na minha mão aqui? Vamos ver se vocês estão vendo mesmo. O que é isso aqui? Que eu mostrei na câmera. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Quem tá vendo isso aqui? Eu não. Pilha Duracell? Isso, é pilha Duracell. Aí, ó. Tem outra aqui do coelhinho aqui também, ó. Todo mundo tá vendo pilha? Beleza. O que a pilha tem? Tem dois o quê? O que a pilha tem? Tem dois polos. A pilha tem o polo negativo, o polo positivo em cima, negativo embaixo. O que nós aprendemos aí? Que nos nossos polos positivos nós somos mais contentes, alegres, eufóricos, raivosos, sexualizados, nós somos mais, né? Mais grandiosos. Entenderam? Na bipolaridade, o pico do polo positivo é a mania. O bipolar tem dois polos. O depressivo só tem um. O depressivo ele vai para negatividade. Tristeza, ideias de ruína, falta de autocuidado, perda da libido, perda da vontade, até ele chega nas ideias aqui de morte e suicídio. Ficou claro? O bipolar tem os dois polos. Ele cicla nesses dois polos. O depressivo, só para baixo, só tem a negação. Tá bom? Então tá aqui um gráfico do que seria ali uma representação depressiva. E no próximo, o que nós temos aqui? Transtorno bipolar tipo 1. Um indivíduo que sai muitas vezes de uma depressão profunda e vai nesse processo, às vezes, até chegar aqui. Olha aqui essa linha branca, essa aqui é a hipomania, tá? Aí passou da hipomania, foi lá para a mania e ficou agitadaço, né? Enfim. Vou dar um caso para vocês. Tá? Tem a bipolaridade tipo 1 e a tipo 2. A tipo 2 é um pouco mais depressiva, mas sobe até a hipomania, tá? Então tem os dois polos do mesmo jeito, mas não tão acentuado para o positivo, mas para o negativo. Inclusive o pessoal chama isso de depressão bipolar. Bem caracterizado, tá bom? Vou contar um caso para vocês aí. O indivíduo, ele adulto, tá? Mais de 60 anos já. Belo dia, pegou um carro e foi para a frente da escola esperar as filhas. E estava ele lá esperando as filhas e as filhas não saíam nunca. Já tinha dado sinal, todas as crianças estavam saindo e as filhas não saíam. E ele começa a gritar: onde estão minhas filhas? Aonde estão minhas filhas? Eu quero saber, que absurdo essa escola, não cuida direito das crianças.
eu quero minhas filhas. Aí ele foi dentro do carro, pegou um ferro e ficou brandindo o ferro para tudo que é lado, assim, tal, né? De uma forma ameaçadora, até que muita gente viu aquela cena e começou a ir para cima dele para tentar bater nele, teve que chamar a polícia, a população se revoltou, foi uma loucura. Como começa a história desse indivíduo? Esse indivíduo aposentou-se e ficou mais tempo em casa, e aí ele trazia presentes para a esposa, muitos presentes caros, muitas coisas caras, do tipo flores, joias, daquelas joias de ouro e tudo mais, e foi indo nessa vibração aí de presentear a esposa. E resolve que com o dinheiro da aposentadoria ele abriu um negócio de entrega de pizza. E compra uma Fiorino. Estava ele lá trabalhando, lá. E ele comprava mais mercadoria do que ele podia pagar e do que ele podia vender. Todo eufórico, todo... Até que um dia ele começa a meio que sair de si e vai parar nessa escola para esperar as filhas. Só que as filhas dele, uma já tinha 22 anos e estava fazendo intercâmbio fora do país, e a outra já tinha 29 anos, já era casada e já estava fora de casa. O que ele foi fazer lá na frente da escola? Conta para mim. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele ficou tão eufórico e subiu numa mania tão exacerbada que ele rompeu com a realidade. Pode acontecer isso, professor? Pode. Por isso que se trata a bipolaridade, por isso que se trata a mania, antes que o indivíduo se perca e evolua da mania para um processo psicótico maníaco. Esse indivíduo, então, numa crise dessa, foi internado, tal, a mulher desesperada foi lá. Quando foram ver as contas que ele tinha feito, tinha um monte de dívida que ele tinha feito. Teve que vender um monte de coisa para compensar. Entenderam? Efeitos de uma doença que não foi bem conduzida e não foi bem tratada ao longo do tempo e que chegou a uma crise, tá? Então esse é o maior risco do bipolar, desenvolver esses tipos de crise. Quando ele ciclou, ele voltou da mania e foi de volta para a depressão, aí ele lembrou de tudo que fez e queria tentar suicídio. Foi mais de 3 meses de internação, gente. Mesmo a gente estamos vivendo num período onde não se interna tanto tempo, esse indivíduo precisou ficar 3 meses internado para poder se restabelecer, tá? Principalmente equilibrar a medicação para ele poder voltar à sociedade. Obviamente, não voltou mais com todos aqueles trabalhos e a família teve que arcar com muitas dívidas. Imagina se é um indivíduo que não tem estrutura familiar, como complica a vida desse cidadão. Por isso que o CAPS é psicossocial. Esse caso aqui é de uma menininha, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Comorbidades aqui, ó. Os bipolares fazem uso de substâncias e tem aí outros tipos de doenças às vezes relacionadas, tá? Como, por exemplo, transtornos alimentares, transtornos de STEPT aqui eu não lembro direito o que é, mas tem transtorno obsessivo compulsivo, fobia simples, fobia social, pânicos e por aí vai. Vários tipos de relação de comorbidade que os indivíduos têm, tá? Então depois vocês dão uma olhada nisso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente fechar. Os fármacos usados aí, né? Na mania usa lítio, clorpromazina, divalproato, olanzapina, quetiapina, tá? São medicamentos que na mania vão tentar regular o humor, mas de uma forma ansiolítica, e na depressão vai tentar melhorar o humor para tirar o indivíduo da depressão. O grande problema então é que ele cicla. Sobre esses ciclos, tá? Esses ciclos eles podem ser lentos, tá? Que em meses, ali dentro de um ano, o cara cicla de 3 a 4 vezes, ele vira do comportamento depressivo ao maníaco e depois volta. Ou rápidos, que durante o prazo de um mês ou uma semana o indivíduo tem ciclos, ou mega rápidos, que durante o dia, um dia, no período de 24 horas, o indivíduo vai ciclando e ficando ora depressivo, ora maníaco. Dentro de um centro de atenção psicossocial onde nós fazemos estágio, geralmente você encontra casos assim. E o indivíduo, ele ora está conversando com você alegre, eufórico, contente, de repente explode uma raiva, daqui a pouco o indivíduo chora, te pede desculpa, e daqui a pouco o indivíduo ele está procurando lugares aí onde ele possa, sei lá, se atentar contra si mesmo. E é assim que funciona. É com isso que a gente lida, tá bom? Só para vocês entenderem como funciona a bipolaridade em casos mais graves. Certo?
Os cuidados de enfermagem, eles são feitos com base tanto para o depressivo como o bipolar, você tem as duas bases. Ó. Quando você fala do bipolar geral, tem que manter o vínculo terapêutico, isso sempre. Promover integração social, ao passo que o indivíduo vai melhorando, tentando reinserir ele. Incentivar as atividades ocupacionais, porque isso faz com que o indivíduo se expresse, e isso faz com que o indivíduo se sinta ali inserido de forma antecipada. Seguir os horários do medicamento com rigor, isso é importantíssimo, não pode perder a medicação, senão o ciclo pode acontecer em função, inclusive, da perda. E de modo objetivo, vai orientando os limites que o indivíduo tem, porque muitas vezes ele fica eufórico e ele não segue muitos horários e ele precisa ter limites. E se o indivíduo está depressivo, ele precisa ter condução, tem que ter formação de rotina dentro dos horários que ele vive. Especificamente, você tem cuidados na mania que seriam mais, tá, de contenção. Basicamente a mesma coisa, vai estabelecer o relacionamento, vai tomar cuidado se ele ficar expansivo, não permitindo relações que extrapolem a relação enfermagem-paciente, porque às vezes eles confundem. Nesse momento, eles fazem propostas indecentes do tipo sexuais. Nesse momento, eles tentam oferecer coisas. Nesse momento, eles querem fazer barganhas. Nesses momentos maníacos. Depois eles se arrependem, ciclam, vão para a depressão e te pedem desculpa, 1000 perdões, que não era bem isso que ele queria fazer. Tá? Manter a atenção com os níveis da libido elevado, porque o indivíduo ele pode, às vezes, quando está com a libido elevada, tentar ao pudor do outro, tá? Tentar passar a mão ou algo assim, então tem que dar limites. E quando o indivíduo apresenta qualquer tipo de exagero, tentar expor esses limites e trabalhar isso com a pessoa. Em casos mais agudos de agressividade, talvez precise fazer uma contenção, tá bom? Em caso de agressividade, onde o indivíduo entra em crise. E na depressão, a crise é para proteger, começando aqui de baixo, por exemplo. Quando o indivíduo fica insistentemente tentando suicídio, tem que também fazer a contenção, porque senão ele consegue. E esse é o problema. Você vai deixar um indivíduo que está livre procurando o final da vida dele, ele vai encontrar. Tá? E quando isso passa e cicla, ele também se arrepende de ter tentado contra a vida. Então tem esses lados aí bem complexos, tá, para tratar o bipolar. Estabelecer o vínculo terapêutico é importante, colocar o indivíduo para fazer atividade é importante, seguir os horários é importante, não deixar passar da cota de dormir muito também, porque tem que regular o sono, senão à noite perde o sono. Procurar cuidar do apetite do indivíduo, tudo isso são práticas importantíssimas aí para conduzir o cuidado do indivíduo que tem bipolaridade e tem que saber identificar a fase maníaca da fase depressiva para cuidar de forma específica. Beleza? Fechou, galera? Tá vendo? Tratamos de 2 assuntos importantes em quase 2 horas e 15. Vou parando a gravação, fechando aqui. Vamos ver se temos perguntas. Parando a gravação.